Sejam muito bem-vindos a este podcast da Zona F1 de análise ao Grande Prémio da Austrália. Pois é, a temporada de 2025 já arrancou. Um grande prémio tão intenso que até o narrador não queria que acabasse para gáudio dos haters nas redes sociais. João Amaral, Henrique Chaves, João Carlos Costa, bem-vindos meus amigos a este debrief, a esta análise do Grande Prémio da Austrália, primeiro da temporada. Lando Norris vence o Grande Prémio, primeira vez a liderar o Mundial de Pilotos, vence e vence bem? Vence e vence bem, boa noite, boa tarde a quem nos segue, aos meus ricos companheiros de noitadas e deste podcast. Vence bem, caramba, não há ninguém que possa dizer o contrário, acho eu, não há ninguém que diga, não, a vitória devia ter sido, não, há prestações fabulosas, há prestações mais ou menos, há prestações patéticas, mas com contexto, todas elas. Agora sim, vencedor justo, fez tudo o que precisava para vencer, se tremeu ou não até lá chegar, já são outros 500. Mas a pergunta é se venceu bem. Sim, venceu bem. Não tenho duas respostas para essa pergunta. Concordas também, Henrique? 100%. Se tivesse que haver um vencedor, era Lando Norris, liderou do início a fim. Muito bem, boa gestão de corrida. Como disse o João, ali alguns fantasmas pelo meio, mas já lá iremos. Mas venceu bem e é líder do campeonato pela primeira vez, como disseste. E eu acho que se ninguém lhe fizer muito à frente, se calhar vai acabar o campeonato em primeiro também. Vai? Primeiro ponto, ponto de ordem à mesa. Porquê é que eu tenho o carro do terceiro classificado à minha frente e este senhor tem o do primeiro e aquele do segundo? Oh, meu amigo, isto Acontece, é uma injustiça. Bom, posto isto, temos um Norris 2.0, acho eu. Acho que o Norris ao longo do fim de semana, por várias ocasiões, mostrou que parou, pensou durante a época de defeso e é um novo piloto. Agora vamos ver se foi um acaso ou se vai ser assim até ao final da época. Conseguiu conter o Max Verstappen, derrotou o seu próprio companheiro de equipa, muito por culpa do companheiro de equipa. O que é a apontar ao Lando Norris? Ter posto uma roda fora numa curva 6 numa das passagens, aquele quase peão que defendeu muito bem, acho que só podemos apontar isso, e é curto, para não dizer que ele mereceu este triunfo, a pole position, um fim de semana quase perfeito. Num grande prémio que fica marcado pelas muitas entradas de safety car, foram variíssimas as voltas em que os pilotos andaram atrás de safety car. Grande prémio que começou logo com a volta de formação de grelha de partida abertada devido ao despiste de um dos rookies. Já vamos aos rookies, para já vamos a esta análise mais crua, mais fria da vitória de Lando Norris. Foi uma McLaren bastante superior e um Lando Norris que logo no arranque mostrou: eu estou aqui para vencer, porque é verdade que Verstappen chegou-se e colou-se à traseira, mas depois foi-se embora. Sem dúvida, arrancou muito melhor do que fez em várias ocasiões o ano passado. Defendeu-se do Verstappen, que arrancou ainda melhor e que a dada altura está ali do lado direito dele a fazer alguma pressão, e ele imediatamente, sem tibiezas, põe o carro e defende-o. Obrigou o Verstappen, aliás, a ficar um bocadinho boxed in, a ficar tapado. Depois os dois McLaren à saída da curva 2 têm exatamente no mesmo sítio o mesmo princípio de tem excesso de tração, tem excesso de aceleração para a tração que tinham. Ele aproveita para passar o Piastri, mas nem se pôs hipótese de passar o Norris, e o Norris de facto ultrapassou esse momento. Esse para mim foi o primeiro Rubicão que ele passou naquela corrida, como ele disse no fim, francamente difícil. Esse é o primeiro Rubicão que ele passa, essa conquista. Depois o resto foi andando volta após volta, como o Henrique lembrou bem. Teve azar também e passou por cima deles. Teve erros também e passou por cima deles, e chegou ao fim com uma sensação de alívio, aliás, que nos era comum a todos. Nós não ganhámos a corrida, mas chegámos vivos ao fim e foi bom. Henrique, a determinada altura já o Verstappen tinha ficado para trás e nós na transmissão dissemos:
é um calendário dos McLaren a Max Verstappen, e depois Verstappen estava também a dar meio calendário a George Russell, que na altura vinha a rodar na quarta posição. A determinada altura, as Papaya Rules voltam a vir ao de cima, porque Oscar Piastri dizia estar mais rápido do que o próprio Lando Norris, e aí a equipa esteve melhor do que esteve em situações da temporada de 2024. Eu acho que esteve melhor. Pôs logo a ordem na casa, digamos assim, antes de sequer acontecer alguma coisa. Mas eu acho que estas ordens vieram também porque se estava a aproximar tráfego, e foi por isso dizer assim: não vamos deixar que o tráfego influencie um resultado. Se eles tiverem que lutar roda com roda sem ninguém a perturbar, que ganham melhor. Não foi o que aconteceu naquele caso. Tínhamos o ace de Berman, depois o ace de Ocon, e a equipa decidiu não, hold positions, e depois sim deram luz verde para a luta interna dos dois McLaren. Acho que se portaram bem. Se calhar para aquelas pessoas que são mais fãs de Norris já vem aqui se calhar algum favoritismo para o lado de Norris. Aqueles que estavam lá e apoiavam Oscar Piastri, piloto da casa, se calhar ficaram, mas aqui havia uma oportunidade para ele passar para primeiro. Mas a verdade é que eles são pilotos contratados pela McLaren e têm que cumprir com as ordens da McLaren, e para mim é simplesmente isso, a cumprir as ordens. E ainda bem que falas em cumprir as ordens. Este foi o momento da corrida, por volta da volta número 30 do Grande Prémio, em que a equipa pede a Piastri e a Lando Norris para segurarem as posições, o tal hold positions, como o Henrique fazia referência, e até há uma informação do engenheiro de Oscar Piastri que diz-lhe: vamos manter estas posições pelo menos até à paragem nas boxes, e Piastri responde que está mais rápido. Oscar, we should hold position, please. Hold position. Transition to the dry. Clear the back markers. Next one is Ocon. I mean, I'm faster, but okay. Okay, Oscar, we're free to race now. Free to race. You know the rules. João, a verdade é que, olhando ao volta a volta, naquele momento Piastri até estava ligeiramente mais rápido do que Lando Norris, mas poderia também estar o britânico a poupar qualquer coisinha. Ora, aí está. Eu acho que foi. A comunicação de rádio tem vários vetores, e um deles é dizer ao Lando Norris: estás a poupar demais, não vale a pena estares a poupar dessa maneira. Anda. O Lando tem a corrida na mão naquela altura, está com uma pista que só tem uma linha de trajetória, sabe se o Piastri o atacar vai ter que se esforçar, ir fora da linha de trajetória com mais aderência, e portanto as coisas podem não correr muito bem, portanto faz a gestão da corrida, vai a meio da pista, por assim dizer. Não precisa de ser meio segundo mais rápido por volta ou um segundo mais rápido por volta, e ele tinha carro para o ser, até porque se percebeu, por causa do Verstappen, que o McLaren estava a gerir os pneus, e foi interessante, apareceram algumas fotos dos pneus dos McLaren, os intermédios, tanto dos primeiros como depois dos segundos, com Os slicks intermédios, não é? com níveis de desgaste muito baixos comparativamente, por exemplo, ao Red Bull ou a Mercedes. Isso era uma boa indicação, e aquela meia saída do Verstappen que abre a porta ao Piastri para ele ganhar a posição é bem sinónimo disso. E depois há outro pedido, quando dizem ao Piastri: podes atacar dentro das regras do Papaya Rules. E é quando isso acontece que o Piastri tem o segundo erro. Ele já tinha tido o erro do arranque, talvez por não querer atacar o Lando Norris na primeira curva, acabou por ser passado pelo Max Verstappen, e tem o segundo erro quando vai com as rodas na curva número 6 fora do asfalto e vai à gravilha, e imediatamente a vantagem que tinha reduzido face ao Lando Norris volta a crescer, e a partir daí a corrida está decidida, por assim dizer. Depois aconteceu o que aconteceu, mas a partida está decidida a favor do Lando Norris. Portanto, acho que esse momento, a primeira comunicação e a segunda, têm razões diferentes, sendo que é uma razão principal, que é: girem, façam o favor de gerir isto de maneira a que no final tenhamos um 1-2. Concordam? Eu queria só dizer que aquele arranque de Oscar Piastri eu não veria como um erro. Se formos ver bem as imagens, tanto Norris como Piastri, se calhar Max Verstappen um bocadinho melhor, arrancam quase equiparados. Mas Max ali é que fez a diferença. Ele jogou do género: vou travar mais tarde, mas mais forte, confiar que vou ter gripe, para depois preparar melhor a saída. Oscar Piastri estava ali por dentro, ele não podia vir muito para fora, porque podia também bater em Norris, e isso deve fazer parte claramente das Papaya Rules. E os dois disseram isso na parada dos pilotos, e disseram isso no final da qualificação. Sim. Somos livres para correr um contra o outro, desde que não nos toquemos. Claro. E eu acho que Max Verstappen é aquele piloto que
que, para além de conduzir, tem muito processamento ainda naquela cabeça para gerir tudo isto. Sabe, são 2 colegas de equipa, não se podem tocar. O que é que eu vou fazer? Vou ter que aproveitar. Vou por fora e depois Mas na curva eu, 2. quando falava do erro, é assim, o erro da perspectiva dele perder um lugar para o Max Certo. Verstappen. Mas eu aí não acho que seja do arranque, eu acho que é quando eles perdem os dois exatamente tração no mesmo sítio. sim. E o Norris está suficientemente à frente para não ser atacado pelo Verstappen, e Piastri não tem hipótese nenhuma, e aí a tração que o Verstappen lhe ganha é tremenda. E o Piastri sai do lado par da grelha, Certo. que também não ajuda. Mas também não se prejudicou por isso, Não. porque ele está à frente no momento em que tem esse ligeiro despiste, porque o carro de facto despista-se um bocadinho, ele controla rapidamente, aí ele está por fora e não há nada que ele possa fazer. A única coisa que eu não concordo inteiramente é quando tu dizes que a corrida já estava decidida a favor do Norris quando eles param nas boxes. Por acaso a paragem nas boxes e o facto de ele se ter atrasado com a saída na curva 6 dá jeito à McLaren, porque quando param os dois fazem double stack e isso vem a favor. Depois, eu acho que em condições normais ele era capaz de... Concordo contigo, o Norris estava a poupar e ele estava-lhe a ganhar tempo, e só deixa de ganhar tempo quando comete um erro. Ou seja, eles estavam muito iguais em termos de ritmo, muito iguais. E o Norris, o Piastri na corrida toda comete um erro, 1,5 com a saída que ambos têm no mesmo sítio. O erro e meio é depois uma saída que ele tem. Aliás, é quando o safety car sai de pista e ele ultrapassa o Ocon antes da linha de meta, e isso obrigou a perder mais 4 ou 5 segundos. Sem esses 4 ou 5 segundos ele era capaz de ter apanhado o Lance Stroll. Mas não me parece que tivesse. Não vi que ele tivesse ritmo para bater o Lando Norris. O Lando Norris dominou a corrida nesse aspecto, gerindo a corrida. Um bocadinho como o Verstappen fez em 2023 em tantos grandes prémios, com um carro se calhar superior a este McLaren. Ainda que eu acho que este McLaren vamos ter aqui um problema para resolver, porque este McLaren pareceu-me claro que tem 3 décimas de vantagem nesta pista para os demais. Nas pistas com mais apoio aerodinâmico estará ainda se calhar melhor, e esse é o problema que vamos ter que gerir em termos de expectativa do campeonato. E vamos ver se a McLaren não consegue nas evoluções ir tão longe, e vamos ver sobretudo se a Red Bull, a Mercedes e a Ferrari nas primeiras evoluções ou noutras pistas estão mais perto do que estiveram aqui, porque aqui não estiveram perto, ponto. Apesar daquele final, não estiveram perto. A Red Bull, apesar de tudo, podia ter ganho a corrida. Por circunstâncias da corrida. Mas estava a ter parado uma volta mais cedo. O Max diz que não. Eu sei, e os modelos deles todos diziam que não havia hipótese deles passarem. A verdade é que a diferença que ele tem para o Norris na volta 46, que é a volta anterior à que ele para, são 19,2 segundos. Com o estado de neutralização posterior que chegou, ele teria tido tempo para sair ou imediatamente à frente do Norris ou em cima do Norris. Mas olha que eu fiz as contas. Entre a volta 40 e a volta 48, certo. Aquilo que o Max perdeu ou ganhou ao Lando Norris é sempre favorável ao Lando Norris. E a diferença é 41,6 para 36,9. Isto estamos a falar voltas de entrada, voltas de saída, circunstâncias diferentes, até porque a determinada altura eles estão com pneus diferentes, mas nas contas há 5 segundos de vantagem quase para o campo Lando Norris. O que significa que o Norris ganharia sempre esse tempo ao Verstappen se estivesse à frente dele. Se estivesse à frente, se estivesse atrás. Mas o modelo, a hipótese de estar à frente, parando inicialmente, na mesma volta, não sei se teria resultado. Tendo em conta que a volta de saída não foi francamente boa. Certo? E esse é que foi o problema. Mas também não podemos comparar, porque a volta de saída de Verstappen é em condições diferentes de pista. Foi o que eles fizeram no Canadá o ano passado e ganharam com essa. Desculpa, Henrique. Sem problema. Não, eu só queria dizer que a verdade é que a entrada das boxes com slicks também úmida, mesmo com esses 19 segundos e a perda estimada ser 20, poderia ser algo mais demorada essa entrada, e daí esses 19 segundos não serem suficientes. Mas nunca vamos saber. Estamos aqui a discutir sem completamente. Já que estão a falar de paragens nas boxes, deixem-me ir aqui também um dos momentos da corrida em que, e isto é claramente a fazer uma analogia àquilo que se passou em 2024, porque em várias alturas, vários grandes prémios, houve claramente uma McLaren que falhou em termos de estratégia e em termos de paragem nas boxes para com os seus pilotos, mas também que nos leva ao tal famoso Grande Prémio de Sochi em 2020, que é o momento em que Will Joseph, engenheiro de corrida de Lando Norris, e o próprio piloto britânico falam sobre uma possível paragem. Ora, Norris pergunta diretamente a Will Joseph: o que é que achas? Paramos? E diz-lhe Will: tendo em conta aquilo que tenho visto em Melbourne este fim de semana, vamos aguardar mais um bocadinho. Seems like it'll be next lap now. We don't want to jump to a last hard. Este é um dos momentos da corrida, acho que concordam com esta visão, é um dos momentos da corrida porque é uma McLaren mais madura e mais ponderada nas suas tomadas de decisão. O que acontece também antes,
quando o Oscar Piastri pergunta: já posso atacar? E a equipa volta a responder: ainda não. É uma McLaren, sobretudo, que sabe que tem o melhor carro. O ano passado, eu acho que olhando com um ano de distância, é sempre muito fácil acertar nos prognósticos todos depois. Depois da corrida acabar, eu sabia quem é que ia ganhar. Acho que eles, o ano passado, o problema maior que tiveram no ano passado foi demorar imenso tempo a perceber que tinham o melhor carro. Demoraram muito tempo a perceber isso. Eles perceberam que tinham melhorado tinha competitividade. alguns problemas. As pistas rápidas, Las Vegas, por exemplo. Absolutamente, mas nunca agiram como a equipa favorita. Não. Agiram sempre como o underdog. E a mudança de perspectiva é completa e A não ser num grande prémio. Sim, No último. certo. Já vão com certeza. tarde, já eram Mas mais campeão. aí já iam tarde, como diz o Henrique bem. E porque havia a certeza Não fizeram que isso na um Hungria, título para discutir. não fizeram isso em Imola, não fizeram isso em Silverstone, não fizeram isso em lado nenhum, tiveram muitas indecisões e nós comentámos isso durante a transmissão. Não houve indecisões. Pode haver mais decisões, mas não houve indecisões. E isso faz toda a diferença. E se calhar, mesmo numa corrida cheia de percalços e de erros, ganharam na mesma. É que nem estas comunicações do Lando com o Will Joseph a perguntar: o que é que tu achas? Acho isto, acho aquilo. É algo que é perfeitamente normal e cada vez mais se ouve, que é a conjugação e este casamento entre engenheiro e piloto. Porque uma coisa é o que os estrategas que estão na fábrica a quilómetros e quilómetros de distância estão a pensar e estão a pegar na tal calculadora Cássio que o João Carlos Costa não tem, mas estão a pegar na tal calculadora e a fazer as continhas. E outra coisa é também aquilo que o piloto sente, e tu és piloto, Henrique, sente no carro. Sim, é super importante primeiro haver esse casamento muito bom entre engenheiro e piloto, e houve aí uma relação, já vamos falar mais à frente, que não correu assim tão bem. Obviamente que isso é importantíssimo, mas deixa-me tocar no facto de falarem, ok, que a McLaren tem tomado melhores decisões e neste grande prémio tomou melhores decisões. Mas se formos olhar para a história, aquelas equipas que dominam e andam na frente e têm um carro dominador, normalmente não falham muito. Vimos a Mercedes muitos anos a tomar boas decisões. Sim. E quando o carro foi menos bom, haviam decisões menos boas também. Portanto, há essa correlação entre carro bom ou carro dominador e boas decisões, porque é mais fácil de as tomar. Ok, que era uma corrida complicada, os pilotos estavam algo nervosos e vimos o Norris questionar várias vezes: é para ir intermédios, vem a chuva, não vem, por causa dos tais fantasmas. Mas viu-se muita maturidade e isso é óbvio na McLaren em relação ao ano passado. Tomou boas decisões, tomou e ganhou bem a corrida. Mas isso também é interessante olharmos para aquilo que aconteceu com a Red Bull e a escolha dos médios, por exemplo. A Red para o Bull, Max, quando os McLaren saem duros. Apostou e foi uma escolha que lhes permitiu, a determinada altura, voltar à corrida quando já não estavam na corrida. Depois o final da prova é outra questão. Os outros intermédios é outra questão, porque o Lando Norris, aí é talvez o único erro grande do Lando Norris. O Lando Norris vem para a pista e estraga os pneus intermédios. Quando a pista começa a secar, estraga-os com muita facilidade. Não ficam na temperatura ideal. E aí o Max conseguiu fazer uma melhor gestão e por isso é que leva aquele esforço até ao final. Mas a equipa Red Bull fez isso até na escolha não só dos médios como do tempo de paragem. E o Max explica isso muito bem no final da corrida quando diz qualquer que fosse a tática não dava, mas é preciso experimentar. E foi o que a Red Bull fez. Já que falas nessa declaração de Max Verstappen, vamos ouvi-la. I think in hindsight it wouldn't have mattered. If I would have boxed together with Lando, it would have been P2. If I would have boxed the next lap, it would have been P2. And the lap that I boxed, I was also P2. João, não vamos dizer que é um Max Verstappen a tirar a toalha ao chão, porque o primeiro ainda agora acabou e a China é já ao virar da esquina. Mas é um Max que tem pelo menos noção de que a McLaren tem um melhor carro e este ano vai ter de se aplicar o dobro ou o triplo, ou é um Verstappen que está a tentar colocar pressão no amigo e vizinho Lando Norris? Pergunta difícil com duas notas prévias. Uma, eu acho que o Max Verstappen nunca vai tirar a toalha ao chão, nem que esteja a lutar pelo 22º lugar quando houver 22 carros em pista, ou mesmo que haja só 21. Não parece que esteja na natureza dele. 2, também não me parece que ele queira admitir qualquer coisa que não seja nesta pista. Ele sabe que deu o máximo e, portanto, o que tu perguntas vai ter que se aplicar ainda mais. Também não acho que seja possível aplicar-se ainda mais. Se há coisa que eu respeito no Max Verstappen, independentemente de ser fã ou não do homem, não é isso que eu estou a dizer. Se há coisa que eu respeito é a ética de trabalho dele, porque mesmo quando tem o melhor carro, e falámos sobre isso várias vezes em momentos anteriores, ele continua a esforçar-se ao máximo. Isso é que torna a Fórmula 1 chata quando ele tem o melhor carro, e isso é que a torna tão apaixonante quando não tem. Era o que dizia o antigo chefe de mecânicos dele, que é: sim, é verdade que ele mete-se num avião e vai-se embora, mas
pode depois à noite estar a fazer as tais corridas virtuais, mas o homem é um workaholic. E mesmo quando tem um carro que ganha por 30 segundos, Sim, ele sim. está a fazer isso. E isso é que torna o desporto mais chato de vez em quando. Não é falta de qualidade dele, é excesso de qualidade. E como ele, há outros. Não existe. Excesso de qualidade não existe. Para quem vê, eu não estou a falar para quem está a ganhar, para quem está a ver, prefiro esta competição que há. E portanto é ótimo que ele não tenha o melhor carro. Eu acho que ele tinha a noção perfeita de que tinha aqui neste início do campeonato, pelo menos, tinha uma oportunidade de ouro para ganhar. E que não a aproveitou, não por demérito dele ou da equipa, mas foi como as coisas aconteceram. E acho que ele estava em paz com o mundo. A vantagem também dele ser um bocadinho mais velho e ter um bocadinho mais de maturidade é que consegue ver isso tudo com maior distanciamento. E isso é bom, porque é uma vitória, com certeza, não é o fim do mundo. Acho que é nesse sentido que vem a declaração dele. É engraçado, porque eu falei no Lando Norris 2.0, o Max Verstappen não é 2.0, mas é 2.11, porque a evolução dele é mais difícil de fazer, porque ele mantém esse espírito competitivo e de querer sempre mais e mais e mais e mais, mas depois vai acrescentando alguns pormenores, e este grande prémio acho que foi um bom exemplo disso, que é ele de certeza absoluta que não interiorizou aquilo que aconteceu no Brasil. Sabia que o grande prémio não iria ser igual, porque não há grandes prémios iguais, mas a determinada altura achou, eu vou ter alguma hipótese, eu vou explorar todas as hipóteses, e até ao final foi um explorar dessas hipóteses. Não seria fácil ele passar o Lando Norris, obviamente, porque voltávamos a ter exatamente aquilo que tínhamos tido no início da corrida, não havia muito espaço para ultrapassar para baixo nesta pista, mas é isso, é o não atirar a toalha ao chão. Ele não, ele de vez em quando encontra sítios, não é? Sim, Pronto, sim. está bem, mas Ele e outros. mas não me pareceu que ele pudesse ter feito mais do que fez. E acho que este segundo lugar é mérito do Max Verstappen e, na minha opinião, lá vou voltar a bater no Oscar Piastri, é de mérito do Oscar Piastri, porque a McLaren tinha tudo para fazer um 2. Então, antes de irmos ao companheiro de equipa de Max Verstappen, Liam Lawson, antes de irmos também a uma declaração bastante curiosa de Lando Norris, vamos falar de Oscar Piastri. No final dizia que só se pode culpar a ele mesmo. É mesmo assim, Henrique? Foi ele quem meteu literalmente a pata na poça? O pneu. Ele diz que sim, eu não posso dizer que não é? Claro. A culpa é dele. Ele claramente sabe o que é que estava a fazer naquele momento. Ele próprio diz: ataquei demais, porque naquelas circunstâncias, quer queremos, quer não, um piloto que esteja em segundo e que sabe que tem um carro para ganhar vai dizer: vou aproveitar isto, porque na cabeça dele ele vai sentir, eu conduzo melhor que ele, e vou ter que aproveitar ou um erro dele ou esta inconsistência vai nas condições para aproveitar uma oportunidade, um erro que possa acontecer. E foi o que ele fez, mas cometeu o mesmo erro que Norris, se calhar ainda um bocadinho mais grave, e depois ficou preso. Mas acho que não tem mais ninguém a culpar senão ele mesmo. Mas agora é virar a página e seguir. E obviamente teve o mérito depois de conseguir tirar o carro, recuperar, voltar à volta do líder e ainda ganhar 2 pontos. 2 pontos esses que não só na luta dele pelo campeonato de pilotos, mas também no campeonato de construtores pode ser importante. Portanto, acho que há que ver que cometeu um erro e não voltar a repeti-lo, mas há que tirar os positivos, que são muitos deste fim de semana, e levá-los para a China. São esses os momentos que fazem também estes miúdos, porque são miúdos, crescerem. Sem dúvida. Quer dizer, este miúdo em particular tem uma cabeça bastante mais velha do que a idade dele, traduzindo livremente uma expressão inglesa. É muito mais sábio do que os seus anos de idade. Estou inteiramente de acordo com o Henrique. Ele comete um erro. Isso é inegável. Quer dizer, podemos arranjar todas as atenuantes, ele vai pegado ao carro da frente, é muito fácil fazer o mesmo que o carro da frente vai fazer, mesmo quando o carro da frente despista. Ele não despista, é uma parte da pista que está absolutamente molhada. Naquela secção da pista despistaram-se não menos do que 4 ou 5 carros naquelas 2 voltas. Portanto, aquilo acontece-lhe. Nós falámos sobre isso na emissão, eu já tive várias opiniões e como mudo de opinião com muita facilidade, não tenho problema de admiti-lo. Achei de início que ele tinha entrado em pista, tinha regressado à pista depressa demais. Depois, quando fizemos o pós-corrida, achei que não. Olhando por outro ângulo filmado da bancada, acho que ele vai com muita cedo ao pote no regresso, precisamente ciente de que tem lá o Verstappen. O Norris tem a sorte de ter uma distância maior para o Verstappen, mas entra por outro lado da pista e entra mais controlado e consegue ir às boxes. E ele não, ele entrou com pressa demais para não deixar o Verstappen e perdeu tudo num momento só. Ele diz uma coisa que é verdade: eu cometi um erro durante o fim de semana. Um erro. É isto, só que às vezes os erros têm consequências diferentes. Sim, a curva 6 dá-me um... Não é esse. Qualificação, houve ali vários fatores. A qualificação não é um erro, a qualificação é o Norris que é mais rápido que eu tenho uma opinião um bocadinho diferente. Eu acho que o Oscar Piastri é um dos melhores pilotos que já tivemos, não tenho a mínima dúvida. Acho que está numa fase que precisa de dar o último passo. E o ano passado houve várias situações onde não foi capaz de suplantar o Lando Norris e o Lando Norris não estava
com o peito cheio, como parece estar este ano, e volto a dizer, parece estar este ano, o tal Lando Norris 2.0. Portanto, a dificuldade dele encher o peito e bater o Lando Norris é ainda mais complicada. Estamos apenas na primeira corrida, obviamente. Mas os 23 pontos, se calhar, vão pesar. Sabes onde é que eu acho que ele vai encontrar o motivo para voltar a ser aquele piloto que nós sabemos que ele é e dar luta? É exatamente nestes 23 pontos, mas é esquecendo os 23 pontos. Se ele o esquecer, não está o caldo entornado e está a hipótese de voltarmos a ter, se calhar, um Senna Prost, um Piquet Mansell. Estava a pensar exatamente nesse exemplo. Vamos lá ver, concordo com parte do que dizes. Dizer que ele não consegue dar o salto é desmerecer um bocadinho o Lando Norris, e eu isso não sou capaz de fazer, porque quando falas de um Senna Prost, tens que pensar que um comete erros porque o outro consegue pôr a fasquia tão lá em cima que ele está a tentar acompanhar. E eu acho perfeitamente admissível que o Piastri, sendo esse portento que também acho que é, não consiga ter um nível, sobretudo em qualificação, acho que é a maior pecha dele. Sim. Mas não significa que ele cometa erros, significa apenas que ele não consegue atingir aquele nível. Mas na corrida ele também, nas últimas corridas do ano passado, e algumas delas também não esteve ao nível do Lando Norris. Isso é uma questão de flutuação de forma, mas nesta corrida não podes falar nisso. Não, estamos só a falar desta. A primeira, sim. E nesta corrida eu concordo com aquilo que ele diz. Ele cometeu um erro. Sim, sai na curva 6, como sai o Verstappen quando o Piastri ultrapassa, como sai o Alonso com consequências maiores. E o Verstappen até saiu depois na curva 11 também, como o Norris também sai na curva 6 quando está a ser perseguido. Eu concordo com ele, cometeu um erro. Há um erro ali que tem consequências. É aquele. E o erro, e para ele dizer que cometeu o erro, é porque eu também acho que ele sabe que chegou à pista garganeira demais depois de passar por aquela poça. Eu aí acho que agora é porque foi mais largo que o Lando Norris. Isso. E logo isso mostra. Eu não concordo, mas não concordo, não é 100%. Eu acho que o Piastri, a única coisa que lhe falta é se calhar mudar aquela personalidade. Acho que é bom demais, se calhar, para dar luta a Lando Norris. E Lando Norris, se formos ver a carreira dele na Fórmula 1, foi mudando um bocadinho essa personalidade. Não quer dizer que ele esteja mais arrogante, mas está-se mais a borrifar para outras coisas. Quer ser campeão do mundo e sabe que postura é que tem que ter. Às vezes, para quem está de fora, pode não gostar muito, mas é assim que ele tem que ser. E se formos ver, quase todos os campeões do mundo foram assim. E ele se calhar está a copiar, de certa forma, um bocadinho o Max Verstappen, se é que é possível copiar. Oscar Piastri poderá ainda ter que chegar a essa versão 2.0, poderá ainda estar no 1.8, mas está de lá chegar. Eu estava a falar no Senna Prost, no Mansell Piquet. Os dois não são parecidos com nenhum desses dois. Claro. São mais parecidos, é preciso andar mais para trás no tempo, com um duelo Fangio-Moss. É mais isso. Não é demasiado gentleman, mas tem uma maneira de olhar para as corridas um bocadinho mais soft. E acho que o Lando Norris percebeu isso. E dou razão ao Henrique quando ele diz que ele veio diferente, vem mais peitudo, esquece as redes sociais e isso tudo, e quer ganhar o Campeonato do Mundo. O Oscar Piastri tem também de entrar nesse mesmo paradigma, digamos, de execução que às vezes lhe falta. Mas há vezes em que, quando entra nesse paradigma de execução, é intocável. É intocável. Vai acontecer ao longo do ano. E vai acontecer, esperamos nós todos, não é? Bom, vamos a uma declaração bastante curiosa de Lando Norris, que no final da corrida diz não ter um carro dominador. Everyone was hyping us up a lot, mainly just because of our high fuel, and our high fuel was very strong. But low fuel, we were genuinely struggling a bit. We were not as quick as some of the others, and even if we did take all of our fuel out and max engine modes, I don't think we would have been quickest even. So we know we have work to do, and if I think we raced in Bahrain as round one, I wouldn't be confident that we could win the race. A declaração de Lando Norris sobre ter ou não um carro dominador para esta temporada de 2025. Já vamos a ela. Antes, andamos aqui um bocadinho num saltinho, mas vamos ao momento do Henrique Chaves. Henrique, tens a telemetria de comparação entre Oscar Piastri e Lando Norris. Isto vai nos ajudar também depois a perceber se este McLaren é ou não um carro dominador, como diz o Lando Norris. Na curva número 12, precisamente a curva onde os dois saem. Olhando para a telemetria, linha azul, Oscar Piastri, linha vermelha, Lando Norris, o que é que a telemetria nos diz? Diz muito claramente que Piastri entrou rápido demais. Podemos ver aqui a pressão de travagem de Lando Norris é muito superior, mas é superior à de Oscar Piastri, e para além de ser superior em termos de pressão, a distância de travagem de Lando Norris é superior, ou seja, está mais tempo a travar o monolugar, ao contrário de Oscar Piastri, e por isso Oscar Piastri também entra mais depressa em curva, o que provoca ainda alargar mais do que Lando Norris. Depois aqui em cima
No gráfico das mudanças também vemos que Lando Norris baixa uma mudança mais que Oscar Piastri, ou seja, Oscar Piastri vai uma mudança acima, vai com a traseira mais solta, ainda mais difícil de parar o monolugar, e obviamente que isso se traduz numa velocidade em curva muito superior de Oscar Piastri. Depois aqui em baixo, ainda no gráfico da travagem, vemos também que Lando Norris consegue sempre travar um bocadinho e ir travando, mesmo na gravilha em cima da relva, enquanto Oscar Piastri, para não perder ainda mais o monolugar, opta por não travar, o que faz com que esta velocidade seja excessiva e depois o empurra ainda para lá da curva número 13, mas sim para a relva, onde ele ficou preso durante algum tempo. Mas pronto, é a análise. E aqui em cima, obviamente, no gráfico do volante, vemos muitas correções que no fundo são os pilotos da McLaren a fazer um bocadinho de rally que não estava previsto nesta corrida. Está explicado através da telemetria aquilo que se passou e que nós vimos na transmissão entre Lando Norris e Oscar Piastri nessa curva número 12 do circuito de Albert Park. João, vamos lá começar a pôr os pontos nos is. Este McLaren é ou não dominador? Neste momento é. Eu percebo o discurso cauteloso do Lando Norris e percebo até porque ele tem dados para isso. Ele diz que no Bahrein, com tanques vazios, o carro não era de todo dominador e por mais que aumentasse o modo de motor, ele diz que tem quase certeza que não ganhariam a corrida no Bahrein no fim dos testes por causa disso. João, mas ele quando fala do tanque vazio não fala em ritmo de corrida, fala em qualificação, mas esquece de dizer isso. Mas faz a pole position, McLaren tranca a primeira linha. Aqui, no Bahrein, se calhar vai ter mais dificuldades. Mas percebe essa declaração de baixar expectativas, assim como no Bahrein baixaram também as expectativas e chegaram aqui e dominaram. Ou seja, a ideia que eu tenho é que se a corrida esta corrida da Austrália tem sido em piso seco o tempo todo, eles tinham dado, não era um calendário, mas tinham dado assim uns dias de diferença de uma semana mesmo para o Max Verstappen. Ou seja, a chuva, dissemos isso ontem no pós-corrida, baralhou completamente toda esta ordem e todo esse domínio. Se na China não chover, somos capazes de ver. Não chove ao que parece, mas a temperatura até pode chegar aos 26, 27. Sabes que os chineses conseguem fazer China com mesmo chuva, mesmo quando não é expectável. Sim. Não são só eles. Não, mas sim. É verdade. Mas há nuvens para domingo, portanto, na que toca a meteorologia, eu não risco nada, é pôr a mão de fora, está a chover ou não. Mas é um circuito com 4 retas, 2 longuíssimas, o circuito de Xangai, 2 mais curtas, entre elas a reta da meta e depois aquela reta interior que nos faz lembrar ali um bocadinho Silverstone antes da chegada à curva, que depois é aquele cotovelo gigantesco, dá aquela reta interior longuíssima. É um circuito mais favorável à McLaren, à Red Bull ou à Mercedes? Ou à Ferrari? Temos que esperar. Eu não sei dizer nada, eu vou tirar muito poucas ilações desta corrida, mesmo em ritmo de qualificação, porque é uma pista muito particular. 4 zonas de DRS, há equipas que têm um monolugar muito mais eficiente com o DRS ativo do que outras. Portanto, acho que é difícil dizermos quem é que poderá ser a melhor equipa na China. Obviamente que a McLaren está à frente e parece ser claro isso, mas pode diferentes características afetar essa performance. E depois, eu ponho sempre em cima da mesa o fator Max. E há pouco vocês estavam a comentar, eu não tive a oportunidade, mas toco agora. Verstappen, eu acho que mesmo nas declarações dele, ele está demasiado tranquilo. E ele está naquele modo que sabe. Eu acho que ele nem tem o segundo melhor carro, eu acho que ele tem para aí o 4º melhor carro, mas ele está a fazer a diferença. E um piloto gosta de conseguir fazer essa diferença e de dar luta a quem tem o melhor carro, e isso prova-se também pela desilusão de Liam Lawson. Ou seja, Lawson não conseguiu fazer nada com aquele monolugar, mas Verstappen conseguiu e extraiu se calhar mais do que o carro lhe podia ter dado, e isso dá-lhe um certo gozo, de certa forma, que eu acho que vamos ver ao longo da temporada. Pelo menos acredito até às asas ou o regulamento das asas mudar em Barcelona, mas até lá acho que ele se vai divertir à brava. Já que falas de asas, não é o regulamento de Barcelona, mas é uma diretiva da FIA que saiu na manhã desta segunda-feira a dar conta de que as asas traseiras dos monolugares não podem ter o chamado mini DRS mais do que 2 mm. Era o atual e agora passa para meio milímetro, sendo que há aqui uma margem de erro, digamos assim, na China de 0,75 mm. É uma redução de 75 mm, ou seja, entre a parte da asa que fica fixa... 0,75, sim. Entre a parte da asa que fica fixa e a parte da asa que levanta quando é a abertura do DRS. Porque houve várias imagens, McLaren, Mercedes...
Isto Os é que clientes vai- do costume. Pronto, isto é que vai para aí uma carga de trabalhos. É de isso, é medição. mesmo carga, é mesmo carga. é medição. carga, isso, e vão medir colocando uma carga de 75 kg, como disseste, por cima da asa, em asa estática. parada nas boxes. Sim, parada nas boxes. Sim. Porque uma coisa é parada nas boxes, outra coisa é em corrida. É um problema grave e é um problema muito longo da Fórmula 1 saber se as coisas cumprem as regras quando estão paradas ou quando estão a andar, não é uma coisa nova. Citando um bom amigo numa Mas estava a frase, ver o Joe Bauer aí na asa traseira pôr pesos a 300 por hora. Não era engraçado. Era um momento engraçado. fantástico. E havia quem gostasse de o fazer, seguramente. Não o Joe Bauer. Citando um amigo que gosta muito de ver Fórmula 1, só é marosca quando são apanhados. E é eles verdade, todos, e é eles todos verdade. sabem isso, não é? Só é marosca quando são apanhados. Portanto, eles estão sempre a tentar não ser apanhados e há sempre quem esteja a tentar apanhá-los. Mas é isso que faz deste desporto um desporto apaixonante, não é? É andar sempre a imaginação das pessoas a fugir. Por isso é que os cadernos de regras, que o João conhece indubitavelmente melhor do que eu, são coisas tão intrincadas, tão complicadas de perceber. Nem às vezes os engenheiros as percebem. Vamos andar o ano todo nisto. Vai ser Sobretudo, engraçado. muitas vezes o que diz no artigo 2 depois é desmentido no artigo 7. Isso. O que é estranho, mas é verdade. Ele sabe porque lê todos lê. os dias na mesinha de cabeceira. Lá, João Carlos Costa tem os regulamentos. Vamos à Mercedes, que está aqui à frente de João Carlos Sou eu Costa. que falo. Russell falha não. Russell termina em terceiro, Antonelli terminou em quarto, caiu para quinto, entretanto lá voltou à quarta Recuperou para posição. quarto. E ainda bem que recuperou. O Russell faz Ainda aquela... bem, pois, por isso é que tens aí Exatamente. o leg da Mercedes. Não, ainda Já- bem porque recuperou, já porque a percebi. penalização é uma tonteria. Mas pronto. Mas queres explicar a penalização? Quero, mas quero primeiro falar do Russell rapidamente. Ok. Que é, o Russell fez a corrida na sombra. Prova O João- que fizesse chute. Não, o João dizia isso no pós-corrida. Foi uma corrida na sombra. E houve outros pilotos que fizeram corridas na sombra. Não Já deu vamos nas ao lance vistas, e já vamos ao Lucano. mas fez aquilo que tinha de fazer. Levou o carro que tem ao limite daquilo que era possível levá-lo. A Mercedes acertou na paragem das boxes, portanto não comprometeu absolutamente nada. Já em relação ao Antonelli, o Antonelli faz uma corrida incrível, de trás para a frente. É um quarto lugar excelente na prova de estreia. Mas como não esquecemos que o Felipe Nasser também terminou a primeira corrida em quinto e com um carro que não era um Mercedes. Portanto, vale o que vale. Agora, que ele faz uma grande recuperação. E que houve faz. 6 desistências. Houve 6 desistências, ele recuperou 12 lugares e depois é penalizado por uma coisa que a FIA o Colégio de Comissários eu não consigo entender como é que o penaliza. Existe um VAR, teoricamente tem todas as imagens e mais uma, comparativamente àquilo que está disponível nas transmissões e na F1 TV. E a Mercedes pede o direito de revisão da penalização, levando duas coisas que têm de estar no VAR. Uma é a câmara do carro do Antonelli e outra são as imagens dos helicópteros. E o Colégio de Comissários não as tinha visto porque reverteu a decisão. Portanto, é só uma tonteria terem aplicado a penalização sem ver tudo. Podem dizer, mas é no... Porque nós temos de adiantar a confirmação da penalização, temos de pôr cá fora uma classificação e não temos tempo. Mas foi para isso que criaram o VAR, foi para ter tempo. E desta vez não havia 1000 e não sei quantos limites de pista para rever. A tonteria, na minha opinião, é porque é que houve a penalização inicial sem se estar a usar todos os meios que hoje em dia a Fórmula 1 tem. Porque o Colégio de Comissários queria se fazer notar. Não. Acho que é mesmo porque não tiveram cuidado. É óbvio que é como aquela verdade, história do árbitro que é quanto menos falar melhor, mais passa entre os pingos da chuva, quer dizer que... Mas ainda bem que reverteram a situação e rapidamente, e ainda bem que a Mercedes teve a capacidade no imediato de dizer, meus amigos, os meios são vossos, não são nossos. Não foi uma câmara de um espectador, não foi um helicóptero de uma pessoa que, até porque não pode, que estaria a voar em cima do circuito. Não, foram os meios de bordo, por assim dizer, que levaram a que a penalização fosse revertida. Só se fosse o Bernie Ecclestone. George Russell terceiro, Kimi Antonelli quarto. Um grande prémio em que a Mercedes andou ali escondidinha a passar entre os pingos da chuva, verdadeiramente. Mas é um bom resultado. Sem dúvida alguma, que foi um excelente resultado para a Mercedes. Mais pelos pingos da chuva passou o Russell. Antonelli acho que até foi um dos pilotos que mais mostrou em termos de pilotagem, ou seja, foi o piloto que mais ultrapassagens fez. Teve um peão pelo meio, é verdade, ultrapassou o Hülkenberg, caiu para trás do Hülkenberg, voltou a passá-lo, mas foi um piloto que fez grandes ultrapassagens durante esta caminhada até ao quarto lugar. E se formos ver os onboards, não vi muitos onboards de George Russell, mas vi de Antonelli, vê-se que é um Mercedes fácil, entre aspas, de conduzir, porque estes carros não são fáceis, longe disso, de se conduzir, muito mais nestas condições, mas parecia que tinha ali algum à vontade no monolugar, que para um rookie,
18 anos, acho que é bom de se ver ele ter essa vontade naquelas condições de pista. E eu lembrei-me, quando começaram a falar, é o próximo Max Verstappen, se calhar pode ser um cheirinho disso mesmo, do próximo Max Verstappen, mas não quero já antecipar-me, é a primeira corrida, acho que ainda vai cometer alguns erros durante o ano e faz parte da aprendizagem, mas acho que tem aqui alguma coisa. Foi uma primeira boa impressão de Kimi Antonelli e da Mercedes. Foi uma ótima primeira impressão do Kimi Antonelli, correndo o risco de ser subjetivo, concordo inteiramente com o que eles disseram. Acho que o Antonelli, sobretudo, trouxe paixão à corrida, ou seja, é o que o Henrique diz, cometeu erros e vai cometer erros. Faço aqui já uma previsão que ele vai apanhar-me, desculpem a expressão, mas uma grande pastilha um dia destes, como aconteceu em Monza o ano passado, porque ele anda no limite e o limite dele é menos controlável do que os outros, porque os outros têm anos daquilo. E ele faz ao Albon é uma coisa incrível. Inacreditável. Numa lista de 3 boas ultrapassagens de que falámos, quer durante a corrida, quer depois, para mim, em termos de pilotagem, é a melhor. Tenho dificuldade em distanciá-la da do Piastri, porque é na última volta e é sobre o Lewis Hamilton, não, tudo isso. Mas, como o João dizia também quando falávamos sobre isso, o Hamilton, apesar de dar-lhe um bocadinho mais de espaço, o miúdo está na primeira corrida, quer dizer, bolas, tem tudo para correr mal. E à chuva e faz um corridão. Eu só tenho coisas boas a dizer desta corrida do Antonelli. O Antonelli tem pressa em tudo. Vejam as declarações da imprensa, o flash interview no final é muito engraçado porque ele quer imediatamente responder e o repórter que está no local tem uma pergunta longa e ele quer imediatamente responder. Ele tem sede de corridas. É italiano. É muito... Mas não só, tem sede. Ele tem sede de competir e esse é o lado que eu gosto do Antonelli, para além do golpe de volante que é extraordinário, mas tem de comprovar. É o 32º piloto a marcar um top 5 ou um top 4, aliás, na história da Fórmula 1 na primeira corrida. Não é assim nada do outro mundo. A corrida que é a ganhar posições, mesmo com as desistências, mesmo sendo o Mercedes, que é mais competitivo que alguns dos carros que ele ultrapassou, mas foi num fim de semana muito difícil e acho que o ponto mais positivo é esse. Se fosse uma corrida ao seco, de recuperação normal, se calhar teria sido mais fácil do que esta. Lhe abriu ali várias perspectivas, verdade, mas também o obrigou a ter cuidado em muitas outras ocasiões. E foi depois de uma qualificação em que começaram a duvidar. E ele pensa, não dei o litro, ou não mostrei aquilo que tinha que mostrar na qualificação, agora na corrida vai ter que ser. É do estreito à chave fora, nitidamente. Isso ficou mais claro do que tudo o resto. Deitou a chave fora. Ao contrário de outros rookies. Ele que faz essa ultrapassagem a Alex Albon, que entretanto ganhou-lhe a posição devido à penalização que foi retirada. Albon foi outro que andou ali entre os pingos da chuva, mas aproveitou e maximizou aquilo que tinha colhido no sábado na qualificação, por exemplo, ao contrário do Yuki Tsunoda. Sem dúvida, o Albon diz isso no fim da corrida, diz que aproveitaram, que estiveram sempre bem em todos os momentos, que têm que aproveitar estas ocasiões, porque o carro é obviamente competitivo, mas não sabem quando é que podem ter a oportunidade de fazer uma coisa assim. Aliás, ele a páginas tantas diz: eu fui ultrapassado por um dos Ferrari e por mim estava feliz a acabar a corrida atrás de um dos Ferrari, afinal acaba à frente dos dois. Isto para dizer que ficar à frente ou atrás do Antonelli não é indiferente, mas enfim, acaba por não ser uma desilusão tão grande. Faz uma corrida, faz um fim de semana, aliás, o álbum todo, comecemos na qualificação, que ele consegue qualificar-se à frente do companheiro de equipa, com o hype todo que o companheiro de equipa vencedor de corridas traz, da injustiça que foi tirá-lo da Ferrari. Ele ganha essa corrida ao Sainz, ele faz os pontos para a equipa. O Albon faz um muito bom fim de semana, não há assim grande coisa a dizer, sobretudo porque passou o fim de semana todo a deixar a corrida toda a deixar o seu Williams à frente do Hamilton, sem dar ao Hamilton a menor oportunidade para alguma vez, e não é um piloto qualquer, é um 7 vezes campeão do mundo, bem sei que se está a adaptar à primeira corrida pela Ferrari, mas quer dizer, isso até serve de ímpeto para querer ultrapassar, e no entanto não houve ali 1 milímetro de carro fora do sítio. O Hamilton andou lá a picar, deixa ver se é agora, mas não conseguiu mesmo. Não consegue desenhar a traseira do Williams toda ao pormenor hoje em dia. Eu acho que ele deve ter tido pesadelos com a traseira do Williams, mas não saiu dali. Lance Stroll e Nico Hülkenberg foram outros que passaram entre os pingos da chuva. Stroll, de resto, há uma história curiosa que foi partilhada connosco já durante o Grande Prémio pelo Nuno Pinto. A Stroll deu jeito aquele adiamento do arranque da corrida. Sem dúvida. E o Nuno partilhou essa história connosco. E temos autorização para partilhar. Sim. Não, até porque lá toda a gente sabe do que é que aconteceu. Não passou, foi na televisão, no fundo. Mas o azar de uns é a sorte de outros. E o azar que teve Isaac Adjar no início da volta de formação ter batido e esse reinício, ou o início da corrida, ter sido adiado essencialmente 15 minutos,
foi a sorte de Lance Stroll, que primeiro tinha escolhido um jogo de pneus errado, que eram os pneus de chuva forte. Era o único que estava? Sim. E depois, na troca desses pneus, no pit lane, um dos mecânicos do macaco de trás escapou-lhe por algum motivo e partiu-lhe, no fundo, aquilo que ativa o DRS. O que podia ter sido um problema durante a corrida, porque se não pudesse abrir o DRS, o tempo que iria perder era enorme. E pronto, esse atraso de corrida, com a autorização da FIA, obviamente, deu-lhes a oportunidade de mudar a asa, e Lance Stroll fez um 6º lugar excelente para a Aston Martin, que para já parece que não tem o carro competitivo que ambicionam, mas são 6 pontos que estão no bolso e que vão para a China. Albon, Hülkenberg, Stroll pararam quando os McLaren pararam e tiraram também partido disso, e depois daquilo que a Ferrari fez, parando muito mais tarde, e que acabaram por ficar atrás destes 3 pilotos. É interessante, no entanto, analisar isto de outra forma. Nós, desde o ano passado e este ano, pensamos o mesmo. Achamos que os 8 primeiros lugares da corrida estão definidos para os 2 pilotos das 4 equipas. E o Albon fala nisso. 9º e 10º lugar são aquilo que as outras podem conseguir. E o que aconteceu desta feita é que estão 3 pilotos, portanto há mais um do que é normal porque não está lá o Lawson, mas há 3 pilotos que conseguiram estar no meio dos outros, no meio, neste caso, dos homens da Ferrari e do Piastri, pelas razões que nós sabemos. E essa foi a particularidade que deu essa paragem mais cedo, juntamente com os McLaren, ao Albon, ao Hülkenberg e ao Stroll, sendo que o Albon diz que o Carlos Sainz foi muito importante nesta decisão, porque levou a que a equipa fosse ter essa decisão. Ele próprio, o Albon, disse para o engenheiro que não queria, mas o engenheiro forçou a barra e foi por isso que ele veio para as boxes quando veio. O Hülkenberg, aqui um bocadinho à semelhança do Alex Albon, a determinada altura parece que é aquele piloto que diz: ok, tudo bem, continuem a falar ao sábado que eu respondo ao domingo, porque domingo faz a tal corrida por entre os pingos da chuva, fecha em 7º, e nós no sábado andávamos todos a falar sobre o Gabriel Bortoleto e o como se conseguiu superiorizar ao Nico Hülkenberg. Foi um piloto que foi favoravelmente agraciado por este conjunto de desistências, ou fez por isso? As duas coisas são verdadeiras. Ele foi agraciado pelas desistências à frente dele e fez por isso também. Eu acho que o Hülkenberg deles todos, enfim, obviamente há pilotos mais experientes e também mais bem-sucedidos, porventura mais talentosos, mas o Hülkenberg deles e com todos... mais pódios. essa feita um má que ainda tenho ácido no estômago por causa disso. Eu acho que ele tem a noção perfeita de que isto são corridas de sprint, mas dentro da corrida de sprint há uma maratona e portanto não é como começa, é como acaba. Em relação ao sábado, só discordo ligeiramente da tua premissa, porque ele, em relação ao sábado, ele é um ótimo qualificador. Ele não é um tipo. Ou seja, podia ser assim um Lauda de 84 que qualifica mal, mas depois corre muito bem. Não, ele qualifica-se muito bem. O Bortoleto ter superiorizado a ele em qualificação não é feito menor. A corrida aconteceu como aconteceu e o Bortoleto depois tem o acidente que tem, claro. E ele, o Hülkenberg, sabe que é até ao fim e fica lá até ao fim e bem. E nestas condições ele sempre se deu relativamente bem. O Hülkenberg tem um histórico de corridas à chuva em que sai francamente bem. Portanto, mérito para ele e por ter conseguido pontos, como o João Carlos dizia, num ano muito difícil de pôr estes carros nos 8 primeiros ou nos 10 primeiros às vezes, está feito. Ou seja, desse ponto de vista, eles garantiram uma pequena lotaria. Isso é bom. Vamos à Ferrari. Leclerc faz... Deixa-me só dizer uma coisa antes que tem a ver com os incidentes e as situações de safety car e de visual safety car. E nós falámos nisso durante a transmissão, o porquê de não a determinada altura colocar bandeiras vermelhas, parar a corrida para limpar a pista. Na conferência de imprensa no final da corrida perguntaram aos 3 primeiros se eles acharam que de alguma maneira estavam em perigo por ter havido apenas safety car e virtual safety car naqueles momentos, e os três foram unânimes a dizer que a decisão da direção de corrida tinha sido a mais certa, que nunca sentiram que havia qualquer perigo por estarem a rodar àquela velocidade naquelas condições. É apenas fantástico. uma parte. E é uma parte importante porque o diretor de corrida é português. Chama-se Rui Marques e eu quero dizer que os pilotos estão também satisfeitos com a tomada de decisão do Rui Marques. Charles Leclerc faz 8º, Hamilton faz 10º. Estou a olhar para ti, sim, Henrique Chaves. Olha, o Ferrari que apareceu em Melbourne era como este? O que é que se passou? Não é, porque se ainda está às peças, e eu acho que eles por acaso foram das equipas que conseguiram levar os 2 carros até ao final. Mas é um
não quero ir pelo monolugar. Acho que o monolugar até pode ser muito competitivo, mas vimos ambos os pilotos, e surpreendeu-me mais, se calhar, surpreenderam os dois, na verdade, muito nervosos. As comunicações rádio, a pedirem para o engenheiro não falar tanto, que sabiam o que é que tinham que fazer e para os deixarem fazer aquilo que tinham que fazer. Ok, estava uma pista muito perigosa, muito difícil, eles queriam estar focados naquilo que tinham para fazer. E se calhar o setup do Ferrari naquelas condições não foi o melhor, e também vimos, inclusive, o peão de Leclerc, um peão também de Lewis Hamilton, salvo erro, em que o que prova que a pista estava difícil. Agora, é uma desilusão, o 8º e 11º tomaram más decisões, se calhar naquela altura de pararem, que uns pararam mais 2 voltas mais cedo, outros uma volta, e eles ainda ficaram em pista mais uma. Foi uma má decisão, na minha opinião, sim. E Hamilton foi algo educado no final da corrida sobre esse tema, porque acho que ele deveria, e ele sabia que devia ter parado mais cedo, mas é uma desilusão da Ferrari. Terá faltado à Ferrari tempo para deixar Hamilton e o seu engenheiro trabalharem e iniciarem esta relação, porque a determinada altura há estas comunicações rádio, que é o Hamilton a dizer: dá-me menos informação, não me digas isso aqui, deixa-me, eu sei o que é que estou a fazer. Aquele famoso rádio do Kimi Räikkönen, I know what I'm doing. Vamos lá ver. Se lhes faltou tempo é por culpa própria, não é por culpa de mais ninguém, porque tempo não lhes faltou. Tivessem passado um bocadinho menos a fazer sessões de marketing, um bocadinho mais a casar duas personalidades que vão ter que ser como irmãos até ao fim do contrato, se calhar eu apostava mais nisso. Apesar de o resto ser sempre muito interessante e as ações subirem e tudo mais, mas quer dizer, eles ganham mais por terem melhores resultados em pista, e isso contribui decisiva e definitivamente diretamente para os resultados em pista. Eu acho que a maior contribuição da Ferrari para este fim de semana são os rádios. Acho que os rádios da Ferrari fazem todo um programa de rádio sozinho. Entre o Leclerc e isso são verdadeiras palavras de sabedoria. Quando é por isso que também não é esse Ferrari, tem falta de água no cockpit. O Leclerc tem mais água no cockpit. E depois toda a parte do Hamilton, que já dá memes inteiros a dizer: deixa-me, eu sei, não repitas tudo o que me estás a dizer 2 vezes. Nós todos neste momento, quer dizer, eu quando estou um bocado deprimido preciso do K1, eu quero K1 para me chegar à frente na vida. Aquilo é quase, olha, é quase como se fosse Red Bull, dá-nos mais energia. Sim, a corrida é toda ela um bocadinho tudo o que podia ter corrido mal dentro de coisas que não são drásticas foi correndo mal à Ferrari, desde logo na qualificação e a perda de competitividade tremenda entre o FP3 e a qualificação, para depois a própria forma como a corrida corre. Passa a expressão, ou seja, o Leclerc ainda consegue ganhar lugares no arranque, mas depois não ganha, não tem ritmo de todo para se chegar à frente, e isso é espantoso. O Hamilton, como já dissemos, passou a corrida toda a olhar para o Albon sem conseguir ultrapassar. Tem depois ainda a ignomínia, e isto é uma palavra que tem que se utilizar com grão de sal. Eu não estou com parcimónia. Isso, não é ignominioso, mas aquela ignomínia de ser ultrapassado na última volta por fora, naquela curva pelo Piastri, quer dizer, e toda a comunicação de rádio é tentativa. Em relação à paragem nas boxes e ao facto de ter sido muito depois, calma, porque eu vim todo o rádio, todas essas voltas em on-board, eu fiz isso. Aquilo não é binário, não é branco ou preto, e portanto não há um piloto que diz: eu queria ter parado mais cedo e perdemos aqui uma boa oportunidade contra o meu conselho e um engenheiro que falhou tudo. Não, aquilo é muito consensual. Para utilizar uma linguagem mais habitual, é muito consensual. Eles deixam muito à vontade o piloto para ele decidir. Aquilo que ele se queixa disseram-me que era uma chuva curta, e foi curta, foi de grande intensidade. Sim. Mas eles próprios tinham dito que era 3 ou 4, consoante o engenheiro que falava com eles. Um dizia que era 3, o outro dizia que era 4 a intensidade. Portanto, quer dizer, os erros são de parte a parte, não são só de um lado. Mas o engenheiro tem muito mais informação que o piloto. É verdade. Naquela situação, um bom engenheiro, na minha opinião, tem que se chegar à frente e dizer: eu vou assumir e paras nesta volta. Mas é aí que se calhar entra aquilo que o Oscar diz e eles ainda não se conhecerem. Pois. Aquilo que mais estranheza me causa não é o facto do Hamilton se queixar do engenheiro, é eles terem os 2 carros à frente um do outro em pista e naquele momento não optam por deixar um com uma estratégia e outro com outra. Pois. Essa é a parte que me causa mais estranheza. Sobretudo na Ferrari. Com um carro que não era competitivo. Isso. Eles podiam tentar tirar o coelho da cartola. Era dizer a um deles: tu ficas em pista, tu paras uma volta mais cedo. Sabes que tu falavas da ligação entre o Ricardo Adami e o Hamilton, e podemos comparar com aquilo que está a suceder na antiga equipa, onde o Pete Bonington já está com essa ligação ao miúdo Kimi Antonelli. Há um vídeo que foi partilhado nas redes sociais. O Bonington ajuda o Antonelli a preparar aquela ultrapassagem incrível ao Albon. E há um vídeo no final da corrida em que se nota nitidamente que o Pete Bonington, depois de ter trabalhado anos e anos e ter criado uma relação
que eu acho que passava da relação profissional e já era uma relação de alguma amizade com o Lewis Hamilton, está a tentar fazer o mesmo com o Kimi Antonelli, sabe, se fizer isso vai ajudá-lo, a ele como engenheiro e ao Kimi Antonelli a ter os melhores resultados. E entre o Ricardo Adame e o Hamilton acho que ainda não há faísca. Não é faísca, Não há química. Nem química, eu não ia por aí. Não ia por aí. Acho que não há outra coisa que tem de haver, e o Henrique sabe disso melhor do que ninguém dos que estamos aqui, que é confiança. Nesta altura eu acho que ainda não há confiança. Eu acho sobretudo a cerimónia, sabes? Eu senti isso nas palavras de um para o outro, mas mais. Se faz favor. Não é só por causa de ser um 7 vezes campeão do mundo. Se calhar é muito mais fácil para um engenheiro olhar para um miúdo de 18 anos que não tem corrida nenhuma e dizer: ok, eu sei o que é que isso faz, eu trabalhei, no meu currículo tem só o Michael Schumacher, o Jenson Button e o Lewis Hamilton. Por acaso são todos campeões do mundo. Estão aqui 15 campeonatos do mundo, se as contas não me falham, nestes 3. Tu és um miúdo de 18 anos, portanto vamos aqui trabalhar, mas eu sei o que te digo. E bem diferente chegar um tipo com 7 campeonatos do mundo e dizer ao Ricardo Adame, dizer-lhe isto: pá, amigo, aqui fazes como eu mando, não vai acontecer. E isso vai demorar mais tempo também. Até porque Ricardo Adame pode, toma uma má decisão e se calhar não dura muitos grandes prémios, não é? Pode acontecer. Sim, pode acontecer. Olhem, o que poderia durar mais era este episódio, este podcast. Já vamos embora, está na hora. Última volta. Henrique Chaves, João Amaral, João Carlos Costa, muito obrigado, meus amigos. Foi um gosto ter estado na vossa companhia. Nós regressamos na quinta-feira para lançar, às 9 da noite, para lançar o Grande Prémio da China, que começa na madrugada de quinta para sexta. Atenção, que este é um fim de semana especial, é fim de semana de sprint e é fim de semana também de estreia da F1 Academy. Se quiserem saber a que horas é o Grande Prémio, fácil, domingo às 7 da manhã, parada dos pilotos às 5, Race Day às 4 da manhã e às 7 apagam os seus semáforos e lá vão eles. Um abraço e até logo.